Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, verso 5. Diz assim a palavra de Deus: mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Até aqui, meus irmãos. Quero recitar novamente o versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Nós iremos falar hoje sobre sermos guiados pelo Espírito Santo. Eu gostaria de lembrar aos irmãos dessa verdade. O Espírito Santo nos foi enviado para nos guiar a toda a verdade. Toda a verdade. Todos aqueles que são filhos de Deus, eles não andam por si só. Paulo diz em Romanos 8,14, que todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. No texto de Gálatas 5,25, ele diz: se vivemos pelo Espírito, se viemos a vida, a nova vida pelo Espírito, também andemos pelo Espírito. E aqui nesse texto, que é o grande destaque da mensagem, da qual nós iremos não apenas ficar nesse texto, mas iremos para outros. O texto que eu gostaria de destacar, o verso que eu gostaria de destacar, é o verso 13. Quando ele vier, Jesus já havia dito: ó, importa que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. E ele está falando do Espírito Santo. A grande promessa de Jesus, da qual eu já disse há muito tempo, e tenho dito há muito tempo aos irmãos, é a grande promessa de Jesus, é o Espírito Santo. É a promessa, quando ele vier, porém, esse Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, a toda verdade.
Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas também que hão de vir. Um guia é essencial para a nossa vida. A gente sabe o quanto um guia, um professor, alguém que nos direciona em algo, seja para aprender a dirigir, aprender a andar de bicicleta, seja para ir para algum lugar onde nós não conhecemos e o Waze ali, o GPS, serve a gente como um guia. A gente sabe o quanto sermos bem guiados é algo importante para a nossa vida. Isso depende se de fato nós chegaremos ao nosso destino ou não, se cumpriremos o nosso propósito ou não, dependendo de quem nos guia e para onde nos guia. E o Espírito Santo é esse grande guia. Ele veio nos guiar à vontade do Pai. Ele veio nos guiar ao testemunho de Cristo. Assim como ele guiou o próprio Jesus à plena vontade do Pai, para que ele vivesse a plenitude do amor, revelando a sua graça, revelando o seu perdão. Toda a vida de Jesus foi no Espírito Santo. Jesus viveu tendo o Espírito Santo como o seu guia. Esse Espírito da qual ele chama de Espírito da Verdade. Por 3 vezes o Espírito Santo é chamado por Jesus de Espírito da Verdade. No capítulo 14, no capítulo 15 e aqui também no capítulo 16, ele chama o Espírito Santo, esse Consolador, de Espírito da Verdade. Espírito da Verdade porque ele nos tira e nos livra da mentira, da falsidade, do engano e nos guia ao nosso verdadeiro destino, ao verdadeiro propósito de nossas vidas. Ele vos guiará, sendo Ele a própria verdade, Ele irá nos guiar a toda a verdade. Toda a verdade. Nós não somos guiados na verdade por nós mesmos, por conclusões lógicas, por caminhos que nós mesmos decidimos. Não. A verdade não está em nós, em nossas decisões. A verdade está na submissão ao Espírito Santo, ao Espírito da Verdade e à vontade do Pai revelada em Cristo Jesus. O Espírito Santo é essa promessa, então, de ser aquele que estaria com a gente, nos guiando a toda a verdade, a toda a verdade. Antes, no capítulo 14, da qual Jesus aqui está na mesa com os discípulos, ensinando coisas muito profundas, tendo ali um discurso de despedida, ele fala no capítulo 14, verso 17, sobre o Espírito Santo. No verso 16 ele diz, capítulo 14, 16, eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro Consolador, um outro Paráclitos, um outro Defensor, a fim de que esteja sempre com vocês. Eu estarei indo, mas darei a vocês esse Consolador. Aí ele chama o Espírito Santo de novo de Espírito da Verdade. Verso 17. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. E essa é a grande promessa de Jesus aqui no capítulo 14. O Espírito Santo vem para habitar conosco. O Pai e o Filho habitam conosco por meio dessa obra do Espírito Santo. O Espírito Santo vem, ele é o amor de Deus derramado em nossos corações e que nos faz agora responder a esse amor, da qual o próprio Jesus disse no verso 23 aí do capítulo 14, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Porque o Pai e o Filho fará em nós morada, porque nós temos essa rica promessa, porque o Espírito Santo conduzirá isso. O Espírito Santo nos fará habitação do próprio Deus. É uma grande obra.
A igreja não é à toa que ela é chamada de casa, da qual Jesus está preparando, porque ela é a habitação do Espírito Santo, e por meio do Espírito Santo, o Pai e o Filho habitam em nós. Grande promessa, grandiosíssima promessa. No capítulo 15, ele diz no verso 26, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, mais uma vez, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então essa é a promessa, o Consolador virá da parte do Pai, esse Espírito da verdade, e ele dará testemunho de Cristo, mas também ele nos tornará testemunhas de Cristo. Grande promessa, testemunho do Espírito Santo. Ele testemunha de Cristo em nosso interior para a igreja, que é o seu grande noivo, mas ele também nos torna testemunho de Cristo. Assim como o Pai enviou o Filho, na unção do Espírito Santo, o Filho nos envia para que sejamos testemunha dele. Grande promessa, então, habitação no Espírito, testemunho no Espírito. E agora, no capítulo 16, como nós lemos no verso 13, nós temos essa grande promessa de sermos guiados pelo Espírito Santo. Essa é a grande promessa de Jesus. É a grande promessa que nós recebemos. Ele habitará, ele testemunhará e ele nos guiará a toda a verdade. Esse Espírito da verdade, ele nos guiará a uma vida verdadeiramente limpa, pura e santa. Ele nos guiará a uma vida verdadeira. Ele nos libertará da mentira. Ele nos guiará à verdade. Quanto precisamos de fato conhecer a verdade? O próprio Senhor Jesus disse que se a gente conhecer a verdade tem o poder de nos libertar. E o Espírito Santo vem para nos libertar. Ele vem para nos salvar, como já falamos aqui tantas vezes. E quanto a gente precisa nos deleitar nisso, conhecer a verdade no Espírito, conhecer essa promessa, da qual o próprio Jesus, que é também a própria verdade, está falando, que esse Espírito da verdade testificará de mim. Ele vos guiará a toda a verdade. Ele testemunhará de mim, e a gente sabe muito bem que a verdade no Evangelho de João também aponta para Cristo Jesus, a plena verdade, a plena vontade de Deus ali revelada, o Filho. E o Espírito Santo nos guia a isso, nos guia a Jesus Cristo, ao testemunho de Cristo. Ele é o único instrumento nessa terra, o único instrumento nessa terra capaz de nos guiar a toda a verdade. É o único, não há outro. Não há outra sabedoria, não há outro guia. Não tem como o cristão se submeter a outro guia, a outro Espírito, que não seja o Espírito Santo, para buscar a verdade. Não há como o mundo nos guiar à verdade, qualquer espírito do mundo nos guiar à verdade. Jesus Cristo nos deu o Espírito Santo, e somente o Espírito Santo para nos guiar à verdade, da qual vimos em Atos 2, semana passada, foi derramado sobre a igreja. E ali os apóstolos começaram a ser testemunhas dessa verdade, anunciaram Cristo e esse crucificado, anunciaram a sua ressurreição e anunciaram o dom do Espírito Santo para todos aqueles que creem. Se não somos guiados pelo Espírito Santo, não há verdade espiritual em nada do que nós fazemos. Tudo é vão, tudo. Se não temos esse fundamento, até mesmo quando nós pensamos na relação matrimonial, como nós vemos Paulo falando
aos Efésios, ele diz que é uma relação matrimonial do cristão, não como quem se une sentimentalmente, romanticamente um ao outro, embora essas coisas possam existir, mas em Cristo a gente se une de maneira espiritual, com o propósito de revelar o amor de Cristo, o amor da igreja a Cristo, ou seja, para que possamos viver a verdade na relação matrimonial só por meio do Espírito Santo, só no temor de Cristo, só na unção dele, só naquilo que ele revela a respeito de Cristo e da igreja, só, senão tudo é mentira. E ele vai falar mais à frente, lá no capítulo 5 aos Efésios, até em relação ao trabalho, até mesmo em relação à oração. O apóstolo Paulo fala que a gente não sabe orar como convém. No capítulo 8, verso 26 de Romanos, ele diz que é o Espírito que nos assiste em nossa fraqueza, porque a gente não sabe orar como convém, mas é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, Ele intercede pelos santos. Porque nós necessitamos dele até mesmo para orar. Para que possamos orar em verdade, temos que orar em espírito. Para que possamos adorar de verdade, temos que adorar em espírito. Se o Espírito Santo não guiar o pensamento, a mente, o coração, não há adoração, tudo é vão, tudo é vazio, tudo é vaidade, nada faz sentido. Ele veio para nos guiar, para nos conduzir com toda a santidade e pureza, à verdade, em todas as esferas da nossa vida, em todas as esferas, para que sejamos libertos de uma vida mentirosa, de uma vida escrava à ilusão e vaidade. Se nós não estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo tem sido entristecido em nossas vidas, como lemos agora há pouco, segundo o texto de Efésios, se o Espírito Santo tem sido apagado em nossas vidas, como Paulo fala aos Tessalonicenses, então a nossa vida é vã. Reunião de culto é vão. Relacionamentos é vão. Porque o único instrumento capaz de nos guiar a tudo isso, para que tudo isso seja feito com verdade, segundo a verdade, é o Espírito Santo, que é Espírito da verdade. É Ele que faz com que sejamos introduzidos às relações, a culto, aos trabalhos, com verdade, com sentido, com propósito. É Ele que nos faz falar igual o GPS, né? Chegamos em nosso destino, porque Ele nos guia. Se a gente não é orientado por Ele, a gente faz um monte de coisa. E a gente não sabe para onde a gente está indo. Aí a gente se entrega à ansiedade e à perversidade de nossas almas. Mas quando somos guiados por Ele, a gente é guiado por um sentido muito puro, muito claro. O sentido de manifestarmos a vida de Cristo, o amor e o testemunho dele. O sentido de, em toda circunstância, experimentarmos a habitação da presença de Deus em nós. E sermos instrumentos de conduzir outros a isso. Então as circunstâncias só são meios para isso, e a gente nunca perde o sentido. Porque é Ele que nos guia toda ela. Um texto que eu queria compartilhar com os irmãos também é o texto de Coríntios. 1 Coríntios 2. A partir do versículo 4. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 4. Paulo aqui nessa carta, ou na introdução dessa carta, está trazendo aquilo que é mais importante. Está trazendo a centralidade da mensagem do Evangelho em Cristo Jesus e esse crucificado. Ele disse que é só isso que ele queria saber entre aqueles irmãos. Se as relações deles
estavam sendo mediadas pelo poder da cruz. Ele fala em Coríntios 1,18 que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Mas ele diz que essa mensagem da cruz é não só loucura, mas também escândalo para os judeus. Mas aqui no capítulo 2 ele começa a aprofundar esse assunto, dizendo que quem nos faz compreender essa mensagem da cruz, ao ponto de vermos nela sabedoria, beleza, é o Espírito Santo. Aí ele fala aqui no versículo 4 do capítulo 2. A minha palavra e a minha pregação do Evangelho não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Sabedoria vã, sabedoria humana não guia-nos na verdade. Não nos guia, não. Mas sim o poder de Deus. Entretanto, ele diz, expomos entre os experimentados, não porém a sabedoria destes séculos, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério. Esse mistério, outrora, estava oculto, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desses séculos conheceu. Porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou. Revelou o quê? Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Revelou a palavra da cruz, o Cristo crucificado antes da fundação do mundo, o amor de Deus, a graça de Deus. Ele nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta ou sonda, conhece até mesmo as profundezas de Deus. Deus nolo revelou pelo Espírito a sabedoria de Deus que está na cruz, da qual o mundo rejeita. Os gregos acham uma loucura e os judeus um escândalo. Mas para nós que somos salvos, como ele diz no capítulo 1, verso 18, é o poder de Deus, poder transformador de Deus. É a riqueza da graça de Deus. E a gente só desfruta disso ao ponto de vermos beleza é pela revelação do Espírito Santo. Porque é Ele que conhece as profundezas de Deus, as insondáveis riquezas de Cristo, que estavam até então ocultas e que a nós no Evangelho foi revelada. É Ele que nos conecta à profundidade da mensagem do Evangelho. A pura mensagem do Evangelho, da cruz. Então, irmãos, Deus nos revelou. Essa palavra é muito importante para a nossa reflexão. Não esquecendo, claro, daquilo que estamos falando, de sermos guiados pelo Espírito Santo. Isso é promessa de Deus. Mas somente nele experimentaremos toda a verdade de Cristo. Que Cristo é Senhor, que Ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo, e pela fé nós podemos viver essa relação. Somente nele experimentaremos a verdade da paz que excede todo o entendimento, da alegria que está apenas em Cristo e que ultrapassa qualquer limite de circunstância difícil. Nele não especularemos teorias, nele, no Espírito Santo, não há espaço para confissões de fé religiosas, vazias, positivistas, cantos
da qual nós cantamos, que está totalmente fora da nossa realidade, fora do nosso coração. Não, quando o Espírito Santo vem, de fato, todas essas verdades que nós cantamos, que nós lemos, que nós meditamos, se tornam a verdade em nós. Porque nele há revelação, a luz, a brilho que dissipa as trevas. Nele há revelação. É o que está dizendo aqui o apóstolo Paulo. Deus nos revelou, todo esse mistério revelado em Cristo Jesus. Nos revelou tudo isso, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Ele nos revelou em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo. Revelação. Carecemos disso. Por isso que Paulo ora praticamente em todas as suas cartas, para que Deus nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Revelação do eterno propósito de Deus revelado em Cristo. A gente precisa de revelação para isso. Revelação, segundo a fé, é uma visão clara da vontade de Deus e do seu reino. É uma visão clara da verdade revelada em Cristo. E a partir disso, tudo faz sentido. A minha vida se movimenta. As minhas relações agora são orientadas nessa verdade. Baseada na revelação e não na expectativa de dar certo, mas na revelação da verdade revelada em Cristo Jesus, da qual o Espírito Santo clareou. Dissipou. Somente pelo Espírito Santo temos essa revelação espiritual, esse brilho que ilumina a nossa alma e que nos faz ver Cristo, enxergar Cristo e contemplá-lo. Somente pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo ora aos Efésios, não só aos Efésios, mas isso aparece em outros livros. Mas no capítulo 1, verso 17 aos Efésios, eu vou resumir a oração dele, ele diz que ele ora para que tenhamos o espírito de sabedoria e de plena revelação do conhecimento de Cristo. Ele ora. Ele ora para quê? Para que a gente possa receber. Porque isso é promessa. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E buscar, bater e dar-se-vos-á. Mas claro, segundo a vontade de Deus, Paulo ora porque aquela igreja poderia receber. Para que tenhamos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Isso é suficiente. Conhecer as insondáveis riquezas de Cristo. Isso é suficiente. Ele nos revelou aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Revelação não é passo de mágica, não é esforço literário, interpretativo, não. Revelação é conhecer, experimentar a vontade de Deus, a verdade de Deus. Revelação é uma visão pela ação do Espírito Santo, nos conduzir na verdade espiritual do reino de Cristo. Tudo vem do Espírito. É o que Jesus fala para Nicodemos em João 3. Ele fala primeiro no versículo 3. Quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Ele fala isso no versículo 3. E no versículo 5 ele diz, não pode entrar na realidade do reino de Deus. Ver, no sentido de ter revelação do reino de Deus. Se não nascer da água e do Espírito. Não valoriza, não vê nessa mensagem da cruz poder de Deus, força de Deus, virtude de Deus, graça de Deus suficiente, paz de Deus, alegria em Deus, não vê. Se não for pelo Espírito dada essa revelação, esse dom, porque é só por Ele. Por isso que Paulo ora, para termos espírito de revelação e sabedoria.
Mas é nesse reino que o Espírito Santo nos guia, o reino de Cristo. Condição para ver esse reino é nascer da água do Espírito, porque aquilo que é carne, Jesus diz, é carne, sempre será carne. Pode ser uma carne, como falamos hoje pela manhã, bem moralista, religiosa, cheia de pode ou não pode, carne cheia de bom comportamento, pode ser uma carne socialmente aceitável. Mas o que é nascido da carne é carne. Sempre carne. Mas uma outra esfera totalmente separada da carne é a esfera do Espírito. E nós só podemos ser conduzidos nela pelo Espírito Santo. Nós só podemos ser conduzidos pelas coisas do alto, pela sabedoria do alto, como disse Tiago, por meio do Espírito Santo. Nós só podemos conhecer o poder de Deus que vem na revelação do amor dele, revelado em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. Ele nos revelou pelo Espírito Santo. Que sejamos submissos ao Espírito Santo. Que percamos todo o orgulho e soberba da carne que nos desvia da voz do Espírito Santo. Orgulho esse que pode ser caracterizado no espírito religioso, como eu já disse tantas vezes aos irmãos. Da soberba a gente tem que suplicar sempre livramento desse pecado. Como o salmista diz no Salmo 19, 13, da soberba livra o teu servo, que ela não me domine. Então ficarei livre de grande transgressão. O que nos livra da soberba? Revelação. Revelação pelo Espírito. Revelação. Essa visão espiritual restaurada. Visão de quem é Cristo, quem é Deus, sua santidade, sua beleza, seu amor, a sua graça. Visão essa também que nos faz olhar para nós mesmos e ver o quão pecadores nós somos, o quão indignos dessa graça, desse amor nós somos. Revelação. Revelação nos livra, nos liberta. Revelação de quem é Cristo. Ele como profeta, sacerdote, rei, Senhor e Salvador de nossas almas. Revelação de quem nós somos nele. Ele nos comprou para ele, mas o que ele quer de nós? Para que ele nos comprou? Ele é o sumo pastor, nós somos ovelhas do seu pasto. Para que ele nos quer como suas ovelhas? Ele é a videira, nós somos os ramos. O Espírito Santo é a seiva da videira e dos ramos. É ele que nos une a essa vida orgânica de comunhão com a videira. Toda essa revelação que nos envolve numa comunhão de amor com Cristo, com o Pai e com os irmãos, só pode nos ser revelada pelo Espírito Santo. Só podemos experimentar verdadeiramente pelo poder do Espírito Santo. A igreja não pode se contentar em viver fora dessa realidade. Nós não podemos nos contentar em sermos pessoas que não estão sendo guiadas pelo Espírito Santo. Porque se tem algo que a igreja precisa, é do Espírito Santo. Se tem algo que pode encher a igreja com a presença de Deus, com a habitação de Deus, com o testemunho de Deus, é de pessoas guiadas pelo Espírito Santo, enchendo esse lugar com os dons do Espírito Santo, com as virtudes do Espírito Santo, com o amor do Espírito Santo. É isso que santifica a igreja. É isso que a fortalece. A gente não pode se contentar com qualquer outra coisa carnal, moralista e religiosa que não venha do Espírito Santo. Devemos temer se estamos cultuando e abrindo as nossas bocas sem revelação do Espírito.
sem o mover do Espírito. Devemos ser sensíveis a Ele, à revelação dEle. Ele nos revelou sobre Cristo, sobre a cruz, sobre a adoração. Ele nos revelou. Então, revelação é uma visão que obtemos pela ação do Espírito Santo, nos conduzindo à verdade espiritual do reino de Cristo. Revelação é essa que nós vemos naquele texto que eu meditei já com os irmãos, de Jesus caminhando, Jesus ressuscitado, caminhando com os discípulos no caminho de Emaús, da qual os olhos deles foram abertos depois que tiveram uma revelação de Jesus partindo o pão. E o partir o pão é um testemunho da cruz. Cruz essa que é poder de Deus, poder de revelação. Cruz essa que testemunha o amor e a graça de Deus. Nós só somos libertos de verdade quando há revelação. Senão tudo é vaidade, tudo é mentira, e nós caímos muito fácil no moralismo religioso apático, que só deixa a gente indiferente ao Espírito Santo. Isso é soberba. Que Deus nos livre disso. Portanto, ainda continuando, para que Ele nos revela essa vontade e esse reino? Para nos introduzir nele. Ele não coloca uma mesa de banquete e nos deixa passando fome olhando para ela. Não. Essa é a pobreza da abordagem intelectual e religiosa da palavra. A gente lê o banquete, a gente canta o banquete, mas a gente não se apropria do banquete. A pessoa, ela consegue até saber enxergar coisas preciosas, mas não consegue se alimentar de nada, se alimentar da verdade. E também não consegue oferecer essa verdade a ninguém. Porque esse alimento não é intelectual e nem religioso, mas é espiritual. Ele nos revela para que possamos nos alimentar verdadeiramente do Espírito, nos alimentar da paz, da graça e do amor. Então, Deus nos revelou pelo Espírito. Ele nos trouxe a essa realidade espiritual. E diz o texto que Ele a todas as coisas escruta ou sonda, até mesmo as profundezas de Deus. Ele conhece mais do que ninguém a profundidade do amor que há na Trindade, do amor que há em Deus. Ele conhece mais do que ninguém a graça, a misericórdia, a justiça, o reino de Deus. Ele que conhece mais do que ninguém a encarnação do Verbo, porque é Ele que operou a encarnação de Cristo. Ele que conhece mais do que ninguém tudo o que acontece nesse universo, porque tudo veio a existir e tudo só se mantém existindo, porque há um mover do Espírito Santo que sustenta tudo e todos, e principalmente a igreja. E a grande obra redentiva ou redentora dele é nos introduzir a essa revelação das profundezas de Deus. Ó, como Paulo louva, né? Ó, profundidade da riqueza, quando da sabedoria e do conhecimento de Deus. É o Espírito Santo que nos guia à profundidade da riqueza e da sabedoria. Queridos, esse é o Espírito Santo que veio habitar em nós. Isso é muito profundo, isso é muito rico. É um santo privilégio. Como eu citei lá em João, né? É espírito de habitação, é aquele que sonda as profundezas de Deus e que nos faz entrar nessa realidade. E Paulo continua, e eu vou ler de maneira corrente esse texto de Coríntios, aí no capítulo 2. Ele continua aí no versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que há no homem? Assim também as coisas de Deus as conhece, senão o Espírito de Deus.
Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, esse que conhece as profundezas de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E a palavra conhecer aqui é a palavra de intimidade, para que sejamos íntimos, aquilo que nos foi dado gratuitamente. Verso 13, disso também falamos, e ele está falando aqui desse testemunho do Espírito Santo, dessa revelação do Espírito Santo. Falamos isso não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas ou verdades espirituais com espirituais. Ora, o homem natural que anda na carne, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, ele julga ou discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos essa alma, essa maneira de pensar de Cristo, que pensa a partir do amor, da oferta, da entrega, revelada por inspiração divina, por inspiração do Espírito Santo. Nós temos a mente de Cristo, porque o Espírito Santo nos foi dado, e o Espírito que guiava Jesus a ser Cristo na vida dos seus, é o mesmo Espírito que está em nós, nos conduzindo ao mesmo pensamento. Conversão e arrependimento é o quê? Mudança de pensamento, né? Metanoia, a gente deixa de pensar agora como o mundo, como a sabedoria do mundo, e pensa agora a vida a partir do pensamento, da perspectiva de Deus, porque nós agora entramos na profundeza do seu coração, da qual o Espírito Santo nos conduziu. Isso é muito profundo. Mas tudo começa na mente. O que nos controla é a mente. Tudo começa com o pensamento. O que nos controla? É a mente de Cristo ou é a mente do mundo? Deus nos revelou pelo Espírito Santo as profundezas de Cristo. Revelação para nos conduzir a Cristo. E Ele nos revela a vontade do reino para nos introduzir nele, de corpo e alma, de pensamento e emoção. Ele nos revela para transformar a nossa mente essa que irá guiar as emoções e as ações. Muito profundo. O privilégio que nós temos, a graça que nos foi outorgada. Muito profundo. Então, queridos irmãos e irmãs, conhecer a obra do Espírito Santo é vital na nossa caminhada de fé. Assim como precisamos, claro, conhecer a obra do Pai, a obra do Filho, necessitamos também, na mesma medida, conhecer a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi dado para realizar uma obra tão grande quanto foi a obra da redenção. A obra dele hoje em nada é inferior àquilo que Jesus Cristo fez. A gente não pode achar que a obra e a pessoa do Espírito Santo está em terceiro plano, numa categoria inferior à categoria do Filho ou do Pai. Não está. Não havia nada a respeito da obra do Filho se não fosse por obra do Espírito Santo. Tudo veio pelo Espírito Santo. Não devemos desprezar isso. Nunca podemos pensar assim. A obra do Espírito Santo é uma obra tão grande, tão poderosa como foi a obra da redenção. É Ele que faz essa obra de regeneração, de novo nascimento.
É Ele que ilumina os nossos olhos para que a gente contemple a beleza que há em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. É Ele que nos santifica nessa verdade, para que a gente viva uma vida que glorifica a Deus, para que andemos em santidade e no Espírito. É Ele. É Ele que conduziu todos os profetas e apóstolos a inspirar a palavra escrita, para que tenhamos testemunho de Cristo e do Pai e do amor e da igreja. É Ele. É Ele. É Ele que nos guia a toda a verdade. É Ele que inspirou toda a verdade. É Ele que nos revela a verdade. É Ele que nos guia ao amor de Cristo, porque como diz Paulo, capítulo 5 de Romanos, verso 5, o Espírito Santo, ele é o amor de Deus derramado em nosso coração, que nos foi dado. E Ele nos guia a esse amor, da qual Ele guiou Jesus ao amor. Ele nos guia ao mesmo amor, a seguir os mesmos passos de amor. Então, se somos guiados pelo Espírito Santo, todo o nosso pensar, caminhar, deve expressar esse amor, da qual Paulo fala em Romanos 5,5. Deve expressar esse amor ágape, esse amor sacrificial. Por quê? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Estão nesse amor, são gerados nesse amor, são agora movidos pelo Espírito Santo para viver esse amor. Porque esse é o testemunho da verdade em nós. Porque a verdade do Evangelho está no amor. A verdade que Paulo está pronunciando aqui aos Coríntios é a verdade revelada no Cristo crucificado, que para nós é o amor de Deus, é o ágape, é o sacrifício, é a entrega. E é o Espírito Santo que testemunha, que testifica, que anuncia, que inspira, que converte homens a esse amor. Então, se somos guiados pelo Espírito, todo o nosso pensar e caminhar deve expressar esse amor. Portanto, o Espírito Santo nos foi enviado para nos guiar a toda a verdade. Temos essa promessa maravilhosa: sermos guiados pelo Espírito Santo. Isso tem que ser verdade em nós. Porque se não somos guiados pelo Espírito Santo, não há verdade espiritual em nada do que fazemos. O único instrumento para nos guiar a toda a verdade é o Espírito da verdade. Ele é quem nos introduz a verdade, quem nos insere, quem nos guia. Ele é o Espírito de revelação. Ele é quem nos comunica as profundezas da riqueza de Deus revelada em Cristo. Ele quer se revelar a nós. Ele veio para isso. Ele quer nos guiar. Ele veio para isso. Ele quer nos conduzir à semelhança de Cristo como filhos amados que somos. Ele veio para isso. Ele quer se manifestar em você. Ele quer comunicar as riquezas do amor de Cristo em você e através de você. Ele quer nos envolver em seu amor. Ele quer nos envolver com a sua paz, com a sua alegria. Deixe ser guiado por Ele. Deixe ser surpreendido por Ele. Busque-o de todo o coração, que você vai achá-lo. Por quê? Porque isso é promessa. Experimente ser a habitação do Espírito Santo, porque isso é promessa, está disponível aquele que crê, aquele que busca, encontrará. Permita ser preenchido por esse amor, por essa doce presença santa, por essa paz que excede todo entendimento, por esse amor que nem mesmo a morte é capaz de tirar de você. Você pode experimentar isso porque isso é promessa para toda a carne, para todo aquele que crê, para todo aquele que busca. Se você quer ser guiado pelo Espírito Santo, isso é promessa para você. Então nós devemos ser guiados por Ele, para sermos fiéis à promessa,
A gente não deve tolerar na nossa vida nada que passe disso. Ser guiado por qualquer outro espírito, por qualquer outro pensamento. Custou muito caro para o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse amor, essa riqueza é grandiosa. Aquilo que Ele tem dispensado a nós, a gente tem que tratar com valor que de fato isso tem. Um valor da gente estar disposto a dar a vida, a negar a nós mesmos e a se entregar. A amar de todo o coração. Não de maneira assim, fria, morna, não. Com vontade, com força. E suplicar e pedir, como Jesus nos ensina em Lucas 11, né? Batei, batei, dá-se-vos-á, buscais e buscais e achareis. Aquele que pede, recebe. E ali ele está falando sobre o Espírito Santo, que o Pai vai dar porque Ele nos ama. Ele vai dar aquilo que Ele tem de melhor. Tem de melhor. Portanto, sejamos atentos a isso. Sejamos cheios do Espírito Santo. Entremos nesse fluxo, da qual estamos nessa promessa. Mas podemos, como diz Paulo, sufocar a ação do Espírito Santo. Apagar o Espírito e entristecer ele. Não atrapalhemos, irmãos. Não deixemos a soberba dominar o nosso coração. Vivamos o testemunho da fé, que é bem simples. Sermos guiados pelo Espírito Santo, somente por Ele. Isso tem que ser um testemunho real, ao ponto daquilo que a gente viu em Pedro. O que aconteceu com esse homem que foi batizado no Espírito Santo, que agora está anunciando as grandezas de Deus com coragem? Sejamos cheios do Espírito Santo, para sermos guiados por Ele, porque não há vida fora dessa verdade. Não há filiação fora do espírito de adoção. Não há verdadeira esperança sem sermos guiados pelo Espírito Santo. Amém? Quero terminar citando mais uma vez Romanos 5:5. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Amém. Vamos orar. Espírito Santo, nosso guia, como aprendemos hoje, além de nosso consolador, nosso defensor, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, queremos honrar tuas grandiosas obras de salvação, de regeneração, de santificação. Essa grande obra de o Senhor nos guiar à verdade do Evangelho de Cristo. E suplicamos que o Senhor nos guie, passo a passo, de forma progressiva, a revelação das profundezas e riquezas de Deus, revelada em Cristo Jesus. Derrama sobre nós essa sabedoria que Paulo testemunhou aqui em Coríntios 2, para que possamos conhecer esses ensinos tão profundos e viver de acordo com a fé, viver com intensidade, viver com amor. Nos enche com essas verdades, verdades não teóricas, mas verdades carregadas de amor, de força, de virtude, totalmente poderosas para nos transformar, para nos capacitar, não apenas a experiência do amor, como quem recebe, mas também de quem transmite, sem restrição, sem reserva. Nos guia essa revelação, que a tua presença em nós flua, e possamos ser cheios do Espírito Santo e soprar esse Espírito uns dos outros, a fim de que possamos viver verdadeiramente a fé, o testemunho em sermos guiados pelo Senhor. Em Cristo nós oramos. Amém. Amém, irmãos?